Primeira coisa, sejam todos muito bem-vindos. Essa daqui é a terceira aula da nossa maratona de supply. Então, primeira coisa, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, vai lá, assista a aula 1 e a aula 2. Todas essas aulas vão ficar disponíveis até domingo. A aula 1, a aula 2 e a aula 3 vão ficar disponíveis até domingo. Assiste a aula 1 e a aula 2. Eu vou falar daqui a pouquinho um resumo bem rápido disso, mas é importantíssimo você assistir essas duas aulas antes de chegar nessa aula aqui. Por quê? Igual eu falei, esse conhecimento tem que estar encadeado. Essa aula aqui, eu vou apresentar para você alguns cases de projetos, uma ideia, não vou falar nome de empresa, nada disso, mas ideia de abordagem que eu estou colocando na minha empresa hoje, em consultoria, e como eu estou conseguindo fazer venda, conseguindo e ajudar as empresas a se adaptarem para esse novo contexto. Tá? E qual que é a ideia para vocês, profissionais de supplies, dessa maratona? Por quê? Porque é uma coisa na prática. Eu não estou aqui vendendo ideia, eu não estou aqui vendendo teoria. Eu estou colocando para vocês o que eu enxergo hoje no mercado de trabalho, no mercado focado em supply, quais são as oportunidades. Eu falei na primeira aula isso bastante, putz, tem um foco grande em redução de tempo, eu tenho um foco grande ali em colaboração, em omnichannel, em redução de perdas. Pode ter algum outro pilar, algum outro projeto que não está ali, que pode estar incipiente. Algumas coisas que eu estou ouvindo recentemente é revisão do network modeling ou malha logística, vamos pensar assim. Empresas que são grande porte, que fazem operação no Brasil inteiro, estão começando a rever isso daí. Mas eu não estou vendo que está revendo radicalmente porque a demanda está muito baixa. Entendeu? Para você fazer uma revisão muito grande de network modeling com solver ou com software de otimização, você precisa de demanda, e a demanda está muito incerta. Então está muito mais para a gestão de transporte, você ficar buscando qual a melhor rota, fazendo comparativo de frete, maximização de carga, são iniciativas que vão reduzir sua carga, combinação de entreposto, enfim, mas eu acho que ainda não é o momento, pelo menos nos casos que eu fui ver, que a gente bateu um papo com alguns executivos, de fazer um projeto gigante de network model. E, de novo, não tem certo e errado, pode ser que para a sua empresa esse seja o momento. Se for o momento, putz, ótimo, implementa isso daí. O ponto é, você precisa entender, nesse momento, nesse contexto que nós estamos vivendo, qual que é a dor da sua empresa. E tem empresa mais desestruturada que eles não têm clareza da dor deles. Eles estão tão impactados pelo momento que não tem clareza. Então, o que você que trabalha nessa empresa aí, independente da sua hierarquia, você pode ser um analista, um coordenador, um supervisor, um gerente, está lá nessa empresa e fala, putz, ó, tá bagunçado. O dono aqui, ou os executivos não têm clareza de onde ir. Show, cara. O que você vai fazer? Você vai estruturar um materialzinho com a aula 1. De oportunidades para eles, vai lá e vai apresentar e falar assim, eu estou enxergando essas oportunidades aqui e olha, para o nosso contexto aqui, eu quero endereçar isso daqui. Aula 2, como você vai endereçar. Então, é dessa forma que você vai começar a se diferenciar nesse contexto. Lembre-se, o nosso mercado de trabalho, para supply especificamente, eu não posso falar como um todo, porque eu sou profissional de supply, está mudando. A gente não tem um mercado de trabalho igual a gente tinha em 2019, em 2018. A gente está num contexto diferente. Muitas coisas estão mudando. A economia está diferente, não só no Brasil, mas mundialmente. Então, nós precisamos nos posicionar de forma diferente. Essa é a ideia básica desse workshop. Ajudar vocês com insights, com visão e com direcionamento de como você, profissional, tem que se direcionar. Para isso tem que ter conhecimento que você está adquirindo aqui e tem que ter direcionamento, qual a rota você tem que seguir e assim por diante. Putz, você está enxergando aqui. Vamos começando aqui então nossa aula. Antes de mais nada, eu vou fazer uma revisão muito rápida aqui do que a gente viu na aula 1 e na aula 2. De novo, se você não viu ainda, clica aqui do lado em algum lugar nessa plataforma aqui, você vai conseguir enxergar a aula 1 e a aula 2 lá, assista novamente. Na aula 1 a gente falou de oportunidades de operação. Eu coloquei lá 4 oportunidades, eu detalhei essas oportunidades com vocês na aula 1 e eu falei um tópico na minha cabeça, é muito importante para as empresas que estão operando ou começando a operar. O que é isso daí? O como você vai garantir segurança para as pessoas na sua operação e, consequentemente, garantir a continuidade do seu negócio. Vai garantir que todo mundo ficar doente simultaneamente e vai parar a sua operação. Eu coloquei um trecho na minha cabeça importantíssimo ali de boas práticas. De novo, um ponto importante, eu não sou da área de saúde, eu não tenho benchmark em saúde, não. Isso aqui que eu coloquei ali são boas práticas que eu enxerguei no mercado de trabalho. Podem ter coisas ali que estão acontecendo ou alguma recomendação da parte de saúde que não está contemplada para seu nicho específico. Puta, show, não sou eu que vou te direcionar nisso daí. Entendeu? Eu coloquei aqui algumas práticas que na minha cabeça são gerais e que podem sim fazer efeito e ser implementadas em quase todos os tipos de negócio. Então,
de novo, vale a pena você ir lá e assistir de novo essa parte da aula 1. Na aula 2 eu coloquei o quê? O como você transformar essa ideia que eu coloquei para você na aula 1 em projeto, em processo, para você entender a causa raiz, entender como estruturar isso e operacionalizar isso daí. Você vai ter que tirar isso de ideia e tornar isso daí tátil, realista, implementável e rápido. A ideia aqui nesse momento que a gente está vivendo não são projetos de 6 meses de duração, projetos de 1 ano de duração, não. São projetos rápidos. A pessoa tem que enxergar que vai ter uma mudança rápida na operação dela daqui 3 semanas, daqui 1 mês. Por quê? Ela tem que conseguir se adaptar rapidamente a essa nova realidade. Então, não podem ter projetos nesse momento que fala assim, puta, eu vou fazer um projeto agora que vai ter começar a colher benefício daqui 6 meses, daqui 7 meses. Não, não é esse o momento. A gente está no momento, pelo menos no que eu estou enxergando nas empresas que eu estou visitando, onde nós queremos, eles querem projetos onde consigam posicioná-los de novo na rota ou adequar ao momento atual de forma rápida, de forma ágil. Putz, eu falei bastante sobre isso na aula 2, metodologias de gestão de projeto, eu falei sobre PMBOK, sobre Agile, e você pode fazer uma combinação dos dois para definir qual a metodologia de gestão de projetos que você vai implementar na sua empresa. O que a gente vai ver agora na aula 3? Essa é uma aula que eu acho muito legal de fazer. Eu coloquei aqui embaixo nesse slide 3 modelos, 3 abordagens. É um resuminho, eu não coloquei detalhes porque aí entra em confidencialidade de cada cliente. Um resuminho do que nós estamos fazendo de projeto. A gente está fazendo outros projetos atualmente. Esses aqui são 3 que são bem emblemáticos e está muito relacionado com a aula 1 e com a aula 2 que eu falei com vocês. Reestruturação de planejamento. O que aconteceu? Qual que é o cenário do que a gente foi lá, que já é uma empresa que eu conheço há bastante tempo, de relacionamento, é uma empresa tradicional, capital fechado, tem 60 anos de operação, é uma indústria, uma fábrica. Ela tem um portfólio de mais de 1.000 itens e ela tem no Brasil 6 centros de distribuição para cada região. Centros de distribuição alocados em diferentes localidades e ela fornece material de bens de consumo para grandes magazines, enfim, para o varejo. Qual o desafio que ela tem? Ela implementou há 1 ano atrás, aproximadamente, a gente não participou desse projeto, ela implementou 1 ano atrás com uma outra equipe de consultoria, todos os módulos de planejamento de SAP, focado por conta de uma consultoria de tecnologia, implementou IBP, SNOP, todos os módulos de tecnologia para previsão de demanda no SAP. Qual que é o desafio dela agora? Ela precisa de um direcionamento. Por quê? Os algoritmos matemáticos que estão apresentando na previsão de demanda dela não é mais realista. Não consegue refletir para ela a demanda do que ela tem que produzir. Ela precisa de um novo direcionamento de previsão de demanda. Fala, putz, o que eu vou colocar na fábrica? O que eu vou produzir? Entra numa discussão muito grande. Fala, putz, eu tenho que usar o algoritmo ali, mudando alguns fatores, colocando um fator redutor. Como é que eu mudo isso? Ou, putz, eu não mudo? Primeira coisa, de novo, que eu fui, vamos entender o que está acontecendo na empresa. Ela está com um modelinho muito bem desenhado, muito bem estruturado para 2019, para janeiro, fevereiro de 2020. Ela tinha um planejamento estratégico bem desenhadinho, bem estruturadinho, ela tinha um modelinho de definição de orçamento anual. Cara, isso aqui é sensacional, é importantíssimo para a maturidade e para a previsibilidade da operação. O IBP, ela tinha lá com clareza, por família de produto, por categoria de produto, o quanto que era o posicionamento para fora do mercado. Então, só pensar, o IBP, o que ele faz? É um planejamento estratégico, um cascateamento do planejamento estratégico, que ele vai falar, olha, como que a empresa está posicionada com orçamento, com estrutura fabril, por categoria, olhando para o mercado. Olha, eu vou atuar nesses nichos, nessas regiões geográficas, como é que ela vai atuar para cada família de produto. E aí, o grande ponto é, sai ali a margem, ou a margem de contribuição, a margem de lucro, como você quiser olhar, para cada família. E define ali como que vai ser a rentabilidade da empresa e o posicionamento da empresa para o market share, enfim, para cada grupo, para cada região geográfica e assim por diante. Estava bem estruturadinho isso daí. E cascateava por um SNOP. O SNOP é por SKU, não é mais por família. Então, ela cascateava isso para o SKU, tinha um modelo de governança muito interessante que conseguia cruzar a parte tática do comercial, do marketing, com a parte tática de operações. Tem modelos lá, acho que está no próximo slide aqui, coloquei reuniões ali de governança, onde vinha reunião de demanda, reunião de operações, reunião de pré-SNOP, reunião de SNOP, tinha um SNOP anual lá, que eles faziam para 12 meses, depois tinha um rolling, que é o cascateamento desse SNOP
que fazia mensalmente, com uma visibilidade de mais um mês. Muito legal a estrutura, a governança de BP e de S&OP que essa empresa implementou, de tirar o chapéu, está muito bem implementado. Isso daí pegava isso aí e jogava no MRP, e o MRP cascateava isso para a operação. O modelinho estava muito bem desenhado. Só que o que acontece? Velhas regras e velhas ferramentas. O IBP, o S&OP e principalmente, o que ele faz? Ele pega o histórico seu de demanda para prever seu futuro. Então, eu falei bastante nas aulas anteriores, nosso histórico de demanda não me ajuda hoje a prever futuro. Então, esse já é um problema que a gente tem, que essa empresa está encontrando também. E um outro ponto específico é o MRP. O que o MRP faz? O MRP é um modelo antigo, eu coloquei aqui, olha, ele foi idealizado na década de 50, ele foi desenvolvido na década de 60 e ele foi implementado na década de 70. E se a gente for pensar, não teve grandes mudanças conceituais do MRP da década de 70 para cá. Então, qual que é um grande ponto que eu sempre bato muito nesse negócio do MRP? O MRP ele considera tudo dependente. Você tem que fabricar uma cadeira, ele começa a fabricação da cadeira do começo até o final dela, como sendo uma coisa só. Ele não consegue entender, muitas vezes ali, a desassociação. Então, tem muitos lugares que falam, putz, o MRP é um modelo de produção e o Lean é um outro modelo de produção totalmente antagônico, quase. E aí, o que acontece nesses modelos? Desculpa, vou voltar aqui. Então, tem um modelo antagônico que é o MRP e o Lean. Cada um trata de um modelo diferente. E o que está acontecendo hoje? Hoje ele não tem previsibilidade. O MRP pode ser que trabalhe muito bem para ele e funcionava muito bem para ele realmente quando ele tinha previsibilidade. Ele conseguia, com previsibilidade, respeitar as dependências todas do MRP. E funcionava muito bem. Só que, a partir do momento que eu não tenho previsibilidade, eu não sei mais o que está acontecendo na minha cadeia. O fluxo de informação e de mercadoria está com efeito chicote. Eu tenho grandes oscilações nesse momento. Por quê? O que acontece em alguns casos que a gente olhou nesse caso dessa empresa específica, alguns players no decorrer da cadeia aqui estão fazendo estoque, porque eles não sabem o que está acontecendo, não querem deixar a planta parada lá, vai continuar produzindo num ritmo menor, vai fazendo estoque, mesmo que ele não esteja vendendo. O que vai acontecer? Em algum momento ele vai parar de fabricar e ele vai ficar com estoque lá de meses parado. E ele vai parar de demandar a cadeia inteira. Então, você precisa ter, primeira coisa, uma informação acurada de como está fluindo o seu material lá na ponta, no consumidor final. Compra a informação disso. Essa informação, para muitos segmentos de mercados, existe, está disponível hoje. Então, tem a Nielsen, não sei se eu falei aqui nessa maratona da Nielsen, mas eu sou muito fã da Nielsen. A Nielsen, o que ela faz? Ela atua em boa parte do varejo e ela coleta informações do ponto de venda real, lá, físico, tudo por tecnologia. Do varejo alimentar, por exemplo, uma parte do varejo têxtil, eu sei que ela já está, varejo fármaco, tem outras empresas que estão fazendo isso, enfim, elas têm várias categorias. Vai lá, coleta a informação e ela consolida. Então, vamos lá, ela pega a informação do Extra, do Carrefour, do Big, do Walmart, da Cencosud, de vários players de varejo, por exemplo, de grande porte, de médio porte, mercado da Avó, outros supermercados aí de médio porte, vai lá, consolida tudo. Ok? Ela passa para o varejista a informação de quê? Do quanto ele está vendendo e o quanto o concorrente dele está vendendo, preço e assim por diante. Então, ou seja, o varejista consegue entender se a operação dele está ruim comparando com a informação do outro. Eu tenho informação para tomar decisão. A tomada de decisão, nesse caso, não é mais um achismo. Eu tenho informação. E a indústria pode comprar essa informação e falar assim, olha, eu sou o fabricante do Omo. Hipoteticamente, não é essa empresa aqui, mas hipoteticamente eu sou o fabricante do Omo, sabão em pó. Eu fabrico o Omo, eu vendo para um distribuidor, o distribuidor vende para o varejista, por exemplo. Ótimo. Quanto está vendendo do meu produto lá na ponta? Por quê? Eu preciso entender quanto está vendendo lá para saber quanto eu tenho que resuprir meu estoque. Quanto que vai estar, para saber se está tendo uma oscilação, se todo mundo está ficando hiperestocado ou se o estoque da cadeia está baixo. Eu tenho que entender isso. Então, ótimo, eu consigo ir lá na Nielsen, por exemplo, e comprar informação de quanto está a venda do meu produto em cada região do Brasil, dia a dia, momento a momento, quanto é o histórico. Então, você consegue prever a sua demanda em cima de dados reais de produção, de comercialização, de venda, mas não da venda sua para o próximo elo da cadeia, da venda do seu produto para o cliente final.
essa é uma informação importantíssima e tipo, muitas empresas de médio porte hoje não compram essa informação, não adquirem isso, porque eu vou atuar sempre baseado no que chegou de pedido, eu não preciso dessa informação real de venda. Estou aqui para te falar a primeira coisa, que isso é uma informação importantíssima e sim, você deveria comprar essa informação para você se basear o como está esse segmento e até mais do que isso, o como que o mercado está. Pode ser que o seu concorrente, você, putz, olha, estou perdendo o mercado aqui, não está vendendo meu produto. E a sua categoria? Putz, minha categoria está vendendo muito bem. Então significa o quê? Você não está vendendo, mas tem algum outro player que fez alguma ação diferente nessa pandemia, nessa crise, e ele está pegando o seu mercado. Então, nesse caso específico que a gente está falando aqui desse cliente, aconteceu isso. Ele não comprava informação, a gente falou assim, putz, vamos começar a comprar? Trouxe a Nilce apresentou o modelo, adquiriu o pacote básico lá, por exemplo. Quando a gente começou a analisar os números dele, da categoria de produto dele no varejo, a gente fala assim, putz, o dele está decaindo. Pô, mas a categoria dele está indo bem. Então significa o quê? Algum posicionamento dele de operação está ruim, que não está atendendo às necessidades do varejo para o dia de hoje, para o momento atual. Então significa o quê? Prazo de entrega, nesse caso específico é isso. Prazo de entrega. Então o prazo dele, a cadeia dele é lenta no processo e o giro de estoque ou as decisões que alguns varejistas estão tomando não aceita mais esse lead time tão longo. Tem que ser um lead time mais rápido, tanto para colocar um pedido, processar esse pedido internamente, alocar esse pedido, fazer o pique, a expedição e assim por diante. O tempo dele, por exemplo, até então, ele falava em 6 dias. Entre você colocar um pedido e eu fazer a expedição para você. Tem concorrente dele que faz isso em um dia. Então, ou seja, ele tem que rever os processos dele baseado nisso. Mas uma informação importante aqui é, você precisa ter clareza de qual que é a venda da sua categoria, para você entender, eu estou perdendo o mercado ou não. Olha, o mercado está caindo e eu estou mantendo o market share, ou eu estou ganhando o market share. Olhando informação real de venda, do ponto de venda, e não ficar com a lucubração. E aí, pensando no MRP específico, o meu ponto aqui único é o seguinte, quando você tem uma alta, elevada previsibilidade, ok? Tudo funciona muito bem e o MRP funciona bem. Ok? Por quê? Todas as contas que você fizer lá vai estar adequada à sua previsão de demanda. Você consegue fazer a sua gestão de estoque bonitinha. Quando você está num momento onde você não tem previsibilidade e você tem solavancos muito grandes de demanda, então você putz, minha demanda está baixa, de repente chega um pedido gigante, ou seja, um grupo de pedidos gigantesco e você não tem estoque. Daí vai e volta. Você não tem previsibilidade de quando que vai chegar. Esse solavanco vai se manter constante ou não vai se manter constante? Você não tem previsibilidade. Porque, lembra que eu falei de colaboração? Você não tem colaboração, você não tem relacionamento próximo com quem tomar a decisão de compra nesses players. Para entender na cabeça dele por que eles te colocam um pedido gigante e depois eles deixam de colocar pedido em você. O que está acontecendo com isso? O que está acontecendo nesse contexto? Não é uma coisa única. Lembra que eu falei para vocês? Putz, está tudo amarrado. Então, a colaboração de uma empresa com a outra, ela é importantíssima. E nesse momento eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando de estar próximo, de fazer um conference call com o cara, com o comprador, para entender a demanda dele, para entender o que está acontecendo no seu cliente. O porquê que ele não está colocando pedido com você, a demanda caiu, ou não, olha, você é um cliente muito bom, você é um fornecedor muito bom, desculpa, mas olha, eu vou parar de colocar pedido com você, porque você não está atendendo mais a minha necessidade. A minha necessidade nesse momento aqui é essa. Então, e na maior parte dos casos, o que é? É rapidez. É conseguir responder de forma ágil nesse contexto. Então, aqui eu coloquei um slide que eu gosto, que fala assim, ó, no MRP é tudo dependente. A produção inteira de uma empresa ela é dependente. Olha, para fabricar um computador, hipoteticamente, eu tenho que começar do começo, tal, até ficar com o computador pronto. Então, ou seja, eu tenho um lead time de operação longo para uma empresa que segue o MRP ao pé da linha. Por outro lado, se eu for pensar no modelo de dissociação ou quase que fosse um Lean, o que eu vou fazer? Eu vou montar estoques estratégicos dentro da empresa, dentro da minha operação. Para quê? Para quando chegar uma demanda maior do que a prevista, eu seja ágil para responder para aquela demanda. Eu dei o exemplo disso daí no postponement. Isso aqui é um postponement. Então, eu estou postergando a montagem final. Eu vou manter estoque
eu vou manter estoque de alguns itens no meio do meu processo. Para quê? Para eu reduzir o tempo de produção quando eu tiver o quê? Grandes solavancos. E eu reduzo com certeza também simultaneamente o meu estoque de produto acabado. Porque eu não vou manter o estoque de produto acabado gigante com grande sortimento, estamos falando de 1000 itens aqui. E eu vou manter o quê? Estoque de semi-acabado. Sendo que o estoque de semi-acabado pode ser o mesmo estoque de semi-acabado para vários itens. Naturalmente, se eu fizer a conta, eu vou ter um custo imobilizado para estoque muito inferior ao inicial. Então, se eu pensar, eu sou mais ágil na operação e simultaneamente eu vou ficar o quê? Mais barato na operação. Eu consigo ficar mais rápido na resposta para o mercado, ok? Para responder, eu fico mais barato simultaneamente. Então, esse aqui eu estou brincando aqui, mas aqui é a regra do jogo. Aqui que o negócio está pegando. Então, tipo, eu tenho que ficar mais barato e eu tenho que ficar mais ágil. Só que você tem que entender que isso daqui está totalmente amarrado com tudo que você definiu anteriormente de regras de planejamento, IBP, SNOP e assim por diante. Esquece. O que a gente está fazendo nesse cliente é desliga tudo. Desliga esse algoritmo. Não vai servir para agora. Você vai usar o quê? Outros modelos de gestão de estoque. Não é o algoritmo que você usava de gestão de estoque. Para esse momento. Você vai usar modelinhos de box. Lembra que a gente aprendeu na faculdade lá? Olha, bem basicão. Olha, eu vou ter aqui 4 boxes, cada box é um consumo médio de estoque, eu vou ter 3 consumos médios, 2 consumos médios para semi-acabado. Conforme eu vou consumindo um box, eu reponho um box. E eu tenho que pensar, a conta do meu lead time aqui, a complexidade, eu vou ter que ter estoques intermediários na cadeia para garantir agilidade. Por quê? Porque senão eu vou fazer mas para eu conseguir repor esse box aqui, vai demorar um mês. Não pode demorar um mês. Então eu vou ter que ter estoques intermediários na minha operação para garantir o quê? Quando eu precisar ressuprir esse box aqui, seja rápido. E para ser rápido aqui, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um outro box, um outro estoque intermediário no meio da operação. Não pode demorar um mês. Tem que demorar, sei lá, uma semana ou um tempo inferior a isso até. Quão rápido, quão ágil eu estou nessa operação. E aí não tem resposta clara. Você vai precisar o quê? Entender a sua operação. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento nessa empresa. Então, nós vamos falar, essa é a operação que você tem que fazer. Para definir aonde você vai ter que ter estoque, o que eu tenho que fazer, colocar minha equipe aí para entender a sua operação. Entender seus tempos, entender qual que é a variabilidade de processo que você tem na sua operação. Qual que é o seu processo. E aí eu vou definir para você aonde você vai ter que colocar o seu estoque. Em vias de regras, aqui, bem simplesão, eu peguei aqui um exemplo. Imagina que você tem 2 produtos aqui e eu tenho essas bolinhas, esse número que está dentro do círculo é o tempo de produção de cada elo. Alguns elos, o 20, o 30, o 10, 20, 30, são elos grandes, que tem uma grande demanda de esforço para a produção. Muito bem. Qual que é a recomendação que você poderia fazer? Eu quero estoque para isso daqui. Por quê? Sem pensar muito. Depois você tem que pensar nas consequências e se esse estoque aí ele é aceito ou utilizado para mais de um SKU diferente. A princípio, eu vou querer o quê? Eu quero reduzir lead time, eu quero reduzir tempo, eu quero ficar competitivo para esse novo contexto. Entenda o seguinte, você precisa entender com clareza qual que é a dor da sua empresa nesse momento. Muitas vezes a dor da sua empresa nesse momento é prazo, é agilidade na resposta. Por quê? Porque o varejo, em alguns casos, está cobrando essa agilidade da sua empresa. E se a sua empresa não tiver um item, primeira coisa, que é que requer uma alta lealdade, eu sou o dono da Coca-Cola. O Carrefour não vai tirar a Coca-Cola da linha. Okay? Por quê? Porque muita gente que é leal à Coca-Cola, não substitui a Coca pelo Guaraná, por exemplo, hipoteticamente aqui. Se você não tiver um produto que é uma Coca-Cola, o que vai acontecer? O varejo vai substituir você por um outro item que tenha mais lealdade, entendeu? E se for pensar na maior parte, ou grande parte do sortimento, ou do mix, que são coisas distintas, mas enfim, não é essa discussão aqui agora, de um varejo, independente do tipo de varejo, se for home center, se for material de construção, se for farmácia, enfim, o consumidor não tem lealdade à marca A ou à marca B. São poucos os casos que você tem lealdade. Eu tenho lealdade para quê? Pensa na sua cabeça, são poucos os casos, os itens, que você tem uma lealdade muito grande para uma marca. Na maior parte, você gosta de uma marca, se você tiver lá, você compra. Mas se não tiver, você compra de uma outra, sem problema. Você substitui aquilo ali. O ponto aqui é falar assim, olha, o quanto você consegue ficar ágil e entender esse contexto. E aí, em cima disso daqui,
A gente tem que desenhar o quê? Um projeto. Lembra que eu falei na aula 2? Olha, a gente entendeu o processo, entender aqui, desenhar aonde eu quero chegar. Na aula 2 eu expliquei isso aí. E depois fazer o quê? Vou definir a metodologia para a gestão desse projeto. Esse é um projetinho que eu estou fazendo o quê? Uma parte dele eu estou fazendo com o PMBOK e uma parte dele eu estou desenhando com a Agile. Eu quero saber dia a dia o que está acontecendo lá dentro, nessa operação do meu projeto. Por quê? Eu tenho que entregar resultado real para esse cliente em 2 semanas, para algumas coisas. E depois mais 2 semanas, outras coisas. Então, ele tem que começar a ganhar tempo nessa agilidade aí. Não posso falar, puta, eu vou colocar para você um projeto aqui, vai demorar 2, 3 meses. Vai demorar muito tempo. O time dele não tem esse tempo para esperar tudo isso. Então, eu tenho que colocar um projeto aqui. Olha, daqui 2 semanas eu vou ter uma equipe aqui, junto com a sua equipe, vai fazer tal coisa, que a gente vai reduzir já o tempo, sei lá, hoje demora 8 dias, vai cair para 6. Daqui 2 semanas, a gente vai entregar outra coisa, outro processo que vai melhorar, vai cair mais 2 dias, mais 1 dia, mais tantas horas. Então, essa redução do lead time não pode ser para esse momento que nós estamos vivendo, num tanque, numa virada de chave única. Vai ter que ser o quê? Aos poucos. Então, putz, você vai ter que fazer, eu gosto de fazer nesse momento aqui, eu acho que é mais adequado. Você usar sim o PMBOK para ter visão de tudo, quais são os riscos, os controles e assim por diante, mas na execução, usa o Agile, entendeu? E aí você vai entender na aula 2, eu te explico lá um pouco como que funcionaria uma metodologia ágil para você usar num projeto de supply. Esse é um projeto que eu falei aqui agora, um projetinho que a gente está fazendo especificamente no dia de, enfim, no contexto atual, para reduzir tempo em planejamento. Só que você tem que entender, lembra que eu falei para você que está tudo casado? Eu falei de planejamento, só que eu acabei falando de colaboração com vocês e eu acabei falando de operação. E no final ali, a gente não chegou ainda, mas eu vou ter que entrar também para entender a parte de suprimentos dele. Por quê? Porque ele tinha desenhado suprimentos nessa empresa para o contexto de SNOP, para o contexto de MRP. Suprimentos, a gente vai ter que entrar na próxima semana numa sprint para falar, olha, como é que está os suprimentos para esse novo contexto? Vai se adequar? A gente vai ter que rever fornecedor? Não sei ainda. A gente já pediu para o pessoal de suprimentos se levantar isso daí, a gente vai pegar nessa semana que vai entrar essa frente. Mas possivelmente vai ter que mudar suprimentos também. Então, ou seja, a empresa tem que se adequar para esse novo contexto com um único objetivo, reduzir tempo, reduzir prazo, por exemplo. Então, todo o contexto se direciona para um único foco. Vamos entrar agora na parte de identificar a causa raiz quando está faltando estoque, numa ruptura de estoque do operação, por exemplo. Vou falar aqui dessa parte aqui de identificar a causa raiz. Então, primeira coisa, o que é importante ter em mente? A ruptura de estoque ou a falta de um item disponível no estoque, ele tem impactos tanto para o fabricante, okay, para o dono daquele produto, quanto para o varejista. Aqui eu coloquei um slide que eu gosto bastante dele, que é educativo, esse slide. Ele é de uma pesquisa que foi feita muito grande nos Estados Unidos por 2 pesquisadores ligados em consultorias de perfil de consumo, que é o Green e o Kirsten, em 2013. Então já tem 7 anos que a gente está falando que essa pesquisa foi feita lá. E a APAS, Associação Paulista de Supermercados, fez uma pesquisa similar com esses mesmos pesquisadores no Brasil em 2015. Os resultados foram muito parecidos, do perfil americano, do perfil brasileiro, especificamente para comportamento de compra com ruptura de estoque. Então o que significa isso? Significa o seguinte, imagina que você foi lá e foi comprar um item, ok? Pode ser no varejo físico ou no varejo online, ok? Isso aqui, de novo, eles fizeram essa pesquisa com vários tipos de varejo farmacêutico, alimentar, têxtil, varejo de construção civil, tem vários tipos de varejo que você está indo lá. Então o grande ponto aqui é, você está indo para fazer uma compra, consumidor final. Por algum motivo ele não encontra o seu produto lá. De novo, pode ser varejo físico ou varejo online. Não encontra o produto. Qual o comportamento dele com isso? É isso que mensurou isso daqui. Se for pegar depois, você pode procurar, Green Curse tem uma pesquisa gigantesca, com muitos critérios estatísticos lá, para garantir que eles possam falar, essa daqui são dados que podem ser extrapolados e utilizados para o mercado como um todo. Isso tanto foi feito em 2013 e 2015, a mesma metodologia. Então, ou seja, são dados que eu acredito pode ter variação para cada estado, para cada nicho específico? Pode. Pode ter mudado alguma coisa de 2015 para 2020? Pode. Mas não radicalmente. Eu não acredito que tenha mudado radicalmente o perfil de compra do consumidor frente à ruptura. O que é o grande ponto importante de entender aqui? Primeira coisa é o impacto da ruptura no negócio. Você vai lá comprar alguma coisa
você não encontra naquela loja, ou não encontra, putz, o que acontece? Tem coisa que é uma compra adicional, só putz, tá bom, então eu não vou comprar, deixa, não é essencial, ainda mais no momento de pandemia, você foi lá por um impulso que você viu, alguma propaganda e tal, você chegou na loja, não tem, deixa, não compro. A loja perdeu o faturamento e o fabricante deixou de fazer o giro de um produto dele porque não tinha naquela loja. Tem uma parte aqui de 20% que substitui o item pela mesma marca, então, ou seja, eu fui comprar um item, um produto X daquela marca, putz, não tem aquele produto, mas aquela marca lá tem um outro produto, pode ser mais caro ou mais barato. Daí tem um percentual ali de 20% lá dessa população e vai e compra, ou mais caro ou mais barato, da mesma marca, naquele mesmo fornecedor, naquele mesmo varejista, naquela mesma loja, por exemplo. E tem um percentual aqui de 20% que substitui por outra marca. Então, só, fui lá comprar isso daqui, não encontrei isso, olha, tem uma outra marca aqui que é bem parecida com esses concorrentes. Ótimo, vou comprar isso daqui. Quando fez isso, o que aconteceu? O fabricante perdeu o faturamento, mas a loja manteve o faturamento dela. Tem um percentual aqui de 32% que tem alta lealdade àquele produto e àquela marca. Então, o que ele faz? Ele foi numa loja para comprar um produto, não encontrou aquele produto, ele vai, sai daquela loja e vai para comprar aquele produto em outra loja. 32%. Então, para alguns casos, se você for refletir, você como consumidor final se enquadra em cada um deles. Vai depender muito do quê? De qual compra você está fazendo. Se eu for comprar algum item supérfluo, eu posso me enquadrar no 11% de não comprar. Se eu for comprar algum item que para o meu perfil de compra é importante, eu me enquadro no 32% que eu saio e eu quero aquele item daquela marca. Então, vou dar um exemplo de novo. Eu tenho um filho, tenho 3 filhos, 3 garotos, e o menorzinho deles vai estar com 10 meses. Tem menos de um ano. Ele usa fralda ainda. Eu compro fralda de uma marca e de um modelo. Putz, é aquilo de fralda que a gente já testou nos outros 2 filhos, que funcionou muito bem. Cara, é aquela fralda. Então, se eu vou comprar uma fralda num varejo online e não tem aquela fralda, sem problema. Eu não vou comprar uma concorrente. Eu sou leal, eu tenho uma lealdade àquela marca, àquele modelo de fralda. Eu não quero nem um modelo superior nem inferior. Eu quero aquele modelo e aquela marca. Então, o que eu faço? Eu compro outro site. Então, o que acontece? Aquela loja específica perdeu minha venda. Eu tenho uma lealdade muito grande com uma marca. Tem um percentual que a dia compra, putz, não tem hoje nessa loja, eu venho aqui e eu compro depois. O ponto aqui que é importante ter em mente é, quando você está falando que está faltando um item seu numa loja, um item, você que é uma indústria, por exemplo, ou você que é um varejo, está faltando um item, isso naturalmente impacta em quê? Em perda de faturamento. É muito difícil para muitos varejistas mapear o quanto está perdendo faturamento. Isso é uma conta bem complexa de fazer, que tem muitos questionamentos da acuracidade dela até hoje em dia. O ponto aqui é falar assim, tá bom, nós temos ruptura, ok? Ponto. O que nós temos que fazer, revisando nossos processos internos, para minimizar a ruptura? Por quê? A ruptura impacta em perda de faturamento. Eu estou no momento de recessão, por exemplo, certo? Nós estamos no momento de recessão. Então, eu não posso perder faturamento. Eu perder faturamento significa que alguém que queria comprar da minha loja, hipoteticamente, veio à minha loja com a intenção de comprar e por algum motivo ela não comprou aquele produto. Por quê? Porque aquele produto não estava disponível na loja. Por N problemas de processo, gestão, fornecedor, alocação, planejamento, operação logística, operação de frete. Por N problemas, o produto não estava disponível na loja. De novo, eu posso estar falando de uma loja física ou virtual. Nos dois casos tem ruptura, ok? O grande ponto aqui, nesse projeto que a gente está fazendo aqui nesse momento, é o seguinte. Esse varejista, ele não é alimentar, é um varejista online. Eu sei que eu estou perdendo bastante venda por problema de ruptura. E eu preciso de um projeto para definir o quanto que é que eu estou... Não o quanto eu estou perdendo, mas o que eu tenho que fazer para mitigar, para parar de perder. E é isso que nós estamos fazendo nesse cliente específico agora. Tem 2 metodologias que a gente pode pensar. A primeira coisa, para mensurar a ruptura. Uma, você pegar o número de SKUs indisponíveis pelo total ativo, uma data específica, você vai lá e fala assim, hoje, o quanto está hoje de ruptura. Então você fala tudo que deveria estar ativo e tudo que está faltando. Você tirou uma foto ali. Essa é uma metodologia, esse é um conceito válido. Tem uma outra metodologia que você fala assim, eu pego um item específico e eu vou acompanhar a vida desse item por um período. Para entender o quanto ele perdeu no dia a dia e o porquê que ele perdeu. Para esse caso específico, desse projeto, nós estamos usando a segunda abordagem. E o porquê da segunda abordagem? Eu quero entender a ruptura não numa data, eu quero entender a ruptura num período. Então a gente pegou ali, nesse caso específico, 4 meses.
Não que eu vou ficar lá 4 meses, não. Eu quero 4 meses de histórico dele, de estoque, de planejamento, de tudo que ele tenha, para entender, olhando dados, números, base de dados, o porquê que aconteceu cada ruptura em cada momento. É isso que a gente está fazendo nesse caso específico. Então, eu falei, qual que é o conceito então? Ruptura é o número de dias que o SKU esteve indisponível, ou seja, não tive venda daquele item, e o quanto ele deveria estar disponível. Eu divido um pelo outro e eu tenho um percentual de ruptura para aquele item específico. Nós estamos usando nesse caso aqui esse conceito, essa abordagem. A gente pegou ali uma amostragem de 5 SKUs, 5 itens de alto giro. Então são 5 itens que no modelo normal de CNTP, de temperatura e pressão, esses itens vendem todo dia. E vendem, não é que vende 1 ou 2, vende um volume bom diariamente. Então, um dia que não vendeu algum desses itens, alguma coisa aconteceu, teve algum problema na operação. A gente pegou um histórico de 4 meses dele, então a gente pegou uma parte pré-pandemia, pré-isolamento, ou pensar, e uma parte, a maior parte agora, de isolamento. Por quê? Para comparar a operação. Eu quero comparar o comportamento dessa operação anteriormente com o atual, por exemplo. Para saber o quê? Mudou, piorou o comportamento ou não? Se manteve igual, similar ao comportamento? Porque pode ser que um dos reflexos seja aqui também, as pessoas estão isoladas, estando cada um trabalhando da sua casa, da sua residência, perdeu produtividade ou perdeu foco em alguma alocação, em compras, em planejamento e assim por diante. Perdeu sintonia, perdeu sincronismo na operação. Pode ser que não. Pode ser que ele já tivesse essa taxa de ruptura anteriormente. Então você precisa comparar 2 momentos para falar, putz, esse é um ponto. Então um plano de ação seria pensar em ações para garantir uma melhor sincronicidade das pessoas, dos planejamentos, do processo como um todo, de controle de indicadores para esse momento e para conseguir garantir que as pessoas se mantenham motivadas e focadas na operação no momento de isolamento onde cada um está na sua casa. A gente combinou aqui uma parte quantitativa e qualitativa para identificar o que motivou cada ruptura. Então, ou seja, o que a gente fez aqui nesse projeto? O que a gente está fazendo, está terminando esse projeto agora. A gente faz pegou uma base de dados gigante desse cliente. Então, na nossa empresa aqui a gente tem alguns analistas de dados que a gente brinca, que são profissionais muito bons. Eu fazia muito isso no passado, hoje em dia acabo não mexendo muito com esses dados, acabo mais direcionando. Como pegar essa base de dados e transformar isso em informação? Ótimo, aí você vai ter que fazer, primeira coisa. Para quê? Para entender dia a dia o que faltou. E aí, faltou um produto aqui no dia tal. Faltou no dia tal? Faltou. O que você vai fazer? Você vai analisar o histórico desse produto. Olha, esse produto aqui tinha que ter sido alocado aqui, ele tinha que ter feito compra aqui, a operação tinha que ter feito isso, alguém perdeu o lead time, alguém perdeu a SLA nessa operação? Perdeu. E você começa a colocar quem que perdeu, quem que errou em cada operação. Igual eu falei anteriormente, eu estou falando aqui focando em varejo de venda online, mas é uma loja que é um grupo varejista que tem lojas online e lojas físicas. E quando eu coloquei aqui que a gente está olhando no universo de 100 lojas, é por quê? Por causa do Omnichannel. Eu estou comprando online e entregando por físico, seja por drive-thru em alguns casos, ou por motoboy mesmo que sai dessa loja física e vai entregar naquela região, num raio ali, próximo à loja física. Tá? Então a gente pegou um universo de 100 lojas de entrega ali, mais a operação do CD de e-commerce. O que a gente encontrou aqui? 38% da venda que não se concretizou, por quê? O estoque estava na loja físico, e as pessoas vão encontrar esse estoque. Pode ser um estoque virtual, não é, porque posteriormente, em alguns casos, depois a gente pediu o pessoal inventariar a loja, e eles encontraram a peça lá. Então, ou seja, a má organização de um estoque, a má organização de um armazém, de uma loja, impacta em 38% de quanto você perdeu de faturamento, deixou de vender porque você não encontrou a peça na hora lá de fazer a entrega, de fazer a venda, de colocar no motoboy, de colocar a peça no saquinho da pessoa para entregar no drive-thru. Por quê? Porque pensa numa loja, eu tenho o estoque da loja que está na área de venda e eu tenho o estoque da loja na área de estoque. Então, tem um controle aí, um processo mínimo ali para você orquestrar, para fazer puxada do estoque da área de estoque para a área de venda, para daí na área de venda fazer o pique. Se isso aí não tiver orquestrado, vai fazer o quê? Vai ter ruptura na área de venda e vai ficar com o estoque parado na armazenagem dentro da própria loja.
Então, um ponto importante aqui é falar assim, putz, olha, primeiro ponto, eu preciso focar e capacitar melhor a minha equipe de loja. Para quê? Para ter puxada de estoque. Porque eles estão operando agora com o Omnichannel, que eles não tiveram capacitação anteriormente para isso, foi muito na correria operar, só que eles não foram capacitados para operar como um armazém, como um mini CD. Eu tenho que capacitar esses caras, eles têm que fazer a puxada do estoque, como se fosse uma operação normal, puxar o estoque do que está no estoque da loja para a área disponível, e aí na área disponível fazer o picking. Então a operação fica similar à de um armazém. Tem que fazer conscientização, tem que colocar indicadores lá, tem que mostrar claramente para as pessoas de forma responsiva, rápida, o que ela tem que puxar. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que ela tem que puxar, não está claro para elas lá. Esse é um ponto importante aqui. Tem outro aqui, ó, ruptura com foco no centro de distribuição, 5,8%. Ou seja, teve algum erro no processo do CD. O CD atrasou, o CD perdeu mercadoria, aconteceu algum problema no CD que a mercadoria foi alocada, deveria estar na loja para fazer essa expedição, ou não conseguiu fazer a expedição, alguma coisa aconteceu no centro de distribuição. Em transporte teve um problema lá de 0,7%, ou seja, transporte é pouco o erro, eu não vou focar em transporte. É 0,7% com foco em transporte. Eu tenho um foco em alocação que é 23%, e foco em planejamento que é 18%. Então, ou seja, se eu focar aqui em processos de loja, em processos de alocação e planejamento, que na minha cabeça está muito próximo planejamento e alocação, a gente pode quase juntar cada um com uma hierarquia diferente, mas é um grande bolsão. Esse é o problema desse cara. E tem um grupo aqui de 10% com foco em compras. Então, se a gente for pensar aqui, tudo que a gente falou na aula 1, ó, eu falei na aula 1, lead time de planejamento, compras, certo? Ó, deu o que aqui? Ruptura com foco em alocação e foco em planejamento. Isso aqui é um número real de um projeto que eu estou fazendo hoje. Então, essa é a dor do pessoal. Então, se eu conseguisse melhorar isso daqui, nesse percentual aqui, eu já aumento, consequentemente, naturalmente, melhorando desses processos, o faturamento dessa empresa. Por quê? Tiveram pedidos lá que não foram entregues. Então, essa é uma dor. E quando está no momento de recessão, essa dor fica mais saliente. Eu preciso aumentar faturamento, mas eu não consigo buscar criar novos pedidos. Ótimo. Atenda os pedidos que você já tem hoje. Atenda a demanda que você já tem hoje. Se você for um varejista, isso daqui é um projeto que está mastigadinho para você implementar. É importantíssimo você fazer um projeto desse tipo. Implementa isso no seu dia a dia, na sua empresa. De novo, de forma rápida. Entenda os processos. Você vai ter que fazer um entendimento. Não é chegar com esse número mastigado, porque esse número mastigado aqui é desse cliente. Cada cliente tem seu processo. Você vai precisar o quê? Mergulhar e compreender a operação do seu cliente ou da sua empresa que você trabalha. Vamos para a última parte aqui, de último case, que é reestruturação de um projeto como um todo. É uma outra empresa que fala assim, putz, Fernando, eu estou meio, não com essas palavras, mas eles estavam meio perdidos, falam assim, putz, eu preciso me adequar para esse novo contexto, só que eu não tenho clareza de como fazer, de o que fazer e do que fazer. É uma empresa com mais de 30 anos de atuação, tem mais de 800 itens de portfólio deles. Eles têm carteira diversificada com baixa concentração, então a baixa concentração dificulta a colaboração. Ele quer ter mais visibilidade e ele gostaria de manter uma estrutura mínima para ele conseguir sobreviver nessa etapa atual e conseguir garantir o crescimento dele assim que a pandemia passar. A gente fala assim, vamos fazer um projetinho aqui que a gente vai identificar, levantar informação, identificar quick wins, isso aqui é importantíssimo, ganho rápido. Eu vou falar, só que faz isso aqui, muda isso aqui no seu processo, muda isso aqui no seu processo de compras, no seu planejamento, são coisas rápidas que ele vai ganhar velocidade. Identificar oportunidades estruturadas e desenhar o processo futuro. Se chegar aqui, eu tenho 5 pilares. 3 pilares iniciais são o quê? Identificar e colocar ganho rápido. Identificar a oportunidade. Aqui está o principal cerne, ou principal base do seu projeto. Vai levantar informação, vai mapear a operação, entender a operação dele, acompanhar a operação em loco, levantar informação, entrevistar pessoas envolvidas ali para entender o que elas estão fazendo, o como elas estão fazendo, qual que é o problema que está acontecendo. Lembra, na sua cabeça tem que ter, eu estou olhando isso aqui com qual objetivo? Aqueles objetivos que eu coloquei na aula 1. Agilidade, redução de custo, melhoria de colaboração,
ser mais ágil para o meu cliente. Então, esse é o mindset. Eu vou mapear os processos com esse mindset. Então, eu não vou mapear o processo como um todo. Eu vou entender o quê? Times. Como é que as coisas estão funcionando lá. Para melhorar a qualidade do produto, é um outro mapeamento que eu vou fazer, por exemplo, que não é esse. Esse mapeamento que eu vou fazer agora é o quê? Que minha equipe está fazendo? Time. Eu estou pensando em tempo, em ritmo, em custo. O que eu posso ganhar de ação rápida aqui em processo, em produto, em processo lá, em layout, enfim, pensando em custo e prazo. Eu posso reduzir meu custo com previsão de perdas, que eu falei na aula 2, e reduzir meu custo em agilizando o prazo e sendo mais produtivo. Vou identificando oportunidades mais estruturais, vou desenhar o processo futuro como um todo. Lembra que a gente fala assim, olha, eu vou entender tudo, vou desenhar o modelo como um todo, vou redefinir indicadores para conseguir monitorar se o futuro está sendo feito e vou definir papel e responsabilidade para o modelo futuro. Ou seja, no modelo futuro, quem vai fazer o quê? Está claro para todo mundo quem que vai operar aqui? E eu vou implantar e treinar esse modelo. E aqui eu coloquei um cronograminha para esse projeto como um todo. 12 semanas. Você fala assim, caraca, Fernando, 12 semanas são 3 meses. É isso aí. O projeto como um todo. Só que, a partir da terceira semana, você colocar aqui, eu já tenho quick win. Então, ou seja, a partir da terceira semana, eu já tenho ganhos pelas sprints. Ganhos menores. Alguma coisa eu vou estar começando a reduzir tempo, ou vou estar reduzindo o custo, vou estar com alguma coisa de mudança. Então, ou seja, eu estou colhendo benefício dessa operação a partir da terceira semana. E eu vou operando dessa forma até a 12ª semana. Então, é um projeto estruturado de 12 semanas, que eu desenhei a princípio com uma visão de PMBOK, ok? Entenda como se mistura as coisas. Uma visão de 12 semanas, desenhando, enxergando o todo. Ótimo. Depois eu quebro ele de entregas em modelo ágil, para eu ter entregas rápidas semana sim, semana não. E entregas rápidas que já vão fazer diferença na operação desse cliente. A gente está chegando no final dessa terceira aula. Espero que vocês tenham entendido e assimilado boa parte dessa informação. De novo, pode parecer muita informação, mas o que eu quero que vocês parem e pensem. Quantos profissionais vocês conhecem, seus pares, seus superiores, que têm esse conhecimento, que têm essa abordagem para esse momento de mercado? Esquece o mercado de trabalho que vocês tinham, que você enxergava em 2018, 2019, 2015. Não é esse. A gente está no momento de mercado de trabalho onde as empresas não sabem como se posicionar e os profissionais não sabem como se posicionar. Então, você, profissional de supply, para gerar valor para a empresa, precisa saber o como se posicionar nesse contexto, o como gerar valor, o como trabalhar, não por feudos mais, mas a cadeia de suprimentos como um todo. Entendendo? Então, isso daqui é a cadeia de suprimentos. É dessa forma que eu vou gerar valor, entendendo o fluxo de material e o fluxo de informação. A gente vai ficando por aqui, na próxima aula vai ter mais, só que antes da próxima aula eu quero falar com vocês de uma coisa que a gente está fazendo que eu acho que vai ajudar muita gente, tá? E esse é o nosso objetivo aqui. Muito bem. Na segunda-feira, quando terminar a nossa quarta aula, eu vou abrir inscrições para a nossa primeira turma que a gente vai fazer disso aqui, em detalhes, com muito mais profundidade, esse conhecimento. A gente já gravou mais de 30 horas de curso, então você já está ficando um curso denso, direto ao ponto, com muitos cases e com detalhamento. Você está falando aqui de picking, olha, modelos de picking, esse daqui, não teoria, mas prática. Eu gravei todos os vídeos, todas as aulas, é direto ao ponto ali, com case, isso aqui vai funcionar muito bem para esse contexto, para esse outro contexto, isso vai funcionar muito bem. E um ponto importante, você precisa ter uma visão ampla de supply e de processos, para quê? Para entender qual a operação que você tem que sugerir para a sua empresa ou para o seu departamento atuar nesse momento de pandemia e como que você vai virar a chave para falar assim, olha, esse momento está passando, eu tenho que colher frutos maiores, eu tenho que ir para outros áreas, eu tenho que mudar meu processo. De repente você vai ter que pensar em mudar de novo, mais para frente, a sua estratégia de compra, suprimentos, de planejamento, de operação. Vai falar, putz, post-planet foi muito bom até aqui, esquece post-planet, vou voltar para o MRP puro. Vai ter que analisar caso a caso. E para isso você precisa o quê? De conhecimento. Entender com mais profundidade. E eu tenho contato com muitos profissionais de supply, tá? Eu faço muitos projetos de supply há mais de 16 anos. Muitos profissionais não têm essa visão ampla da cadeia, essa visão ampla de como ele tem que atuar em cada contexto. E o porquê disso?
Eu questiono muito o nosso modelo de educação. Quando você compara o nosso modelo de educação com países de primeiro mundo, eu acho que a gente está bem aquém ainda em capacitar profissionais de supply, focando só nesse tópico. Foca muito em teoria e pouco em prática. A gente deixa de ter contato com executivos que estão lá no campo de batalha, com profissionais que estão atuando no campo de batalha, gerando estratégia lá, e a gente fica só na teoria. Pô, você está falando de Ford, que é importante, cara, é interessante, mas o que tem de mais atual? O que está acontecendo no campo de batalha hoje? Abrir a cabeça, qual estratégia que pode pegar de uma área de TI, de governança, e jogar para dentro do supply? Qual estratégia eu posso pegar de uma área de operação de fábrica e jogar para dentro do escritório? Pô, dá para fazer isso? Dá. Então, quando você começa a ampliar o seu leque, entender na prática como funciona as estratégias, você consegue entender e começar a aplicar isso no seu dia a dia. E aí, naturalmente, você vai se diferenciar. Você se diferenciando, você gera valor naturalmente, primeira coisa, para a sua empresa, ou se for um consultor autônomo para o seu cliente, você começa a ser mais reconhecido. A sua empregabilidade aumenta naturalmente. A minha proposta aqui é ajudar vocês a dar a mão para vocês nessa caminhada por um período de 1 ano. Tá? Então, na segunda-feira eu vou abrir essas turmas. Então, a minha proposta é um curso com mais de 30 horas, já está quase todo gravado, está em edição, agora a gente colocou em edição quase tudo. Eu estou numa maratona de gravação desse curso e, de verdade, está ficando muito legal esse curso. Então, nesse curso eu vou abordar o quê? Gestão por processo. Eu gosto muito, sou da escola de gestão por processo. Aonde colocar indicador horizontal, indicador vertical, como você montar um blueprint, o que é um blueprint, o que vai te ajudar a ver um blueprint. Planejamento, IBP, SNOP, DDMRP, o como e quando você pode usar um e o outro. Falar bastante de compras, strategic sourcing, como que é a estratégia, como você pode pensar em quebra disso daqui para a sua empresa, para a sua operação. Tem bastante aulas lá que a gente gravou de fluxo de mercadoria. Desde o recebimento, boas práticas de recebimento, de armazenagem, de separação, de picking, de expedição. Esse fluxo aqui, se você entender o fluxo de mercadoria, é aqui que tem a maior parte das perdas suas. Perde o quê? Perde mercadoria. Como é que você perde mercadoria? No fluxo de mercadoria. Então, se você consegue controlar esse fluxo de mercadoria com propriedade, naturalmente você melhora ou reduz as suas perdas de operação. Vamos falar bastante também de gestão de projetos. Então, você vai entender quais são todos os pilares do PMBOK, do Agile e assim por diante. Como implementar isso daí na sua empresa. Uma visão básica de custo de operação, uma visão de colaboração e de omnichannel. E o que a gente está montando também, a gente vai fazer por uma plataforma, um Zoom, enfim, a gente está definindo qual vai ser, uma reunião mensal, uma vez por mês, como o curso tem 12 meses de duração. Você pode fazer as 30 horas no intensivão, 40 horas no intensivão numa semana, ou quebradinho num mês, num ano, como você quiser. Você pode fazer quantas vezes você quiser cada aula. Uma vez por mês a gente vai se reunir para tirar dúvidas de vocês. Eu vou colocar algum tema, eu defino, hoje o dia vai ser o tema tal, eu discuto alguma coisa, algum case real, e vocês colocam, Fernando, estou com uma dúvida na aula assim, ou no meu case, no meu projeto. Olha, a minha empresa é uma empresa fármaco, uma empresa capital assim, assado, capital fechado, capital aberto, esse contexto organizacional, cara, o que você está enxergando? O que você pode me ajudar aqui? Eu vou te pedir algumas informações, você vai me passar e eu vou te direcionar. A ideia é que eu possa ajudar vocês a caminhar isso daqui de uma forma mais segura no período de 1 ano. Por quê? Porque eu acredito que daqui a 1 ano o mercado vai estar outro já. Então, naturalmente, as suas perguntas no começo, nas primeiras mentorias, vão ser umas e nas últimas mentorias vão ser outras. Por quê? Porque o mercado vai estar mudando. E como eu estou atuando no mercado em consultoria, eu posso ajudar vocês falando o que está acontecendo na real. Fala, olha, cara, presta atenção, o mercado está acontecendo isso. Está abrindo de novo importação, ou não, continua aqui, continua focado no nacional, continua focado no modelo tal. Essa é a ideia desse modelo, desse curso. Na segunda-feira, eu vou te dar mais informações, assista a quarta aula, que está bem legal também. Então, na quarta aula eu vou te dar mais informações complementares sobre sobre o fechamento de tudo e como você pode colocar tudo isso em prática no seu dia a dia, na sua operação. Espero que vocês estejam gostando do curso. Não percam a quarta aula, se planejem de verdade para entrar para a turma, para a gente poder fazer essa mentoria junto a partir de segunda-feira. Para quem quiser assistir de novo, a aula 1, 2 e 3 vai ficar disponível aqui nessa plataforma até domingo. Até domingo você pode ir lá, assistir a aula 1, 2 e 3 quantas vezes você quiser. Depois de domingo eu vou tirar isso daqui
e vai ficar disponível somente a aula 4. Essa é uma forma que eu tenho também de garantir que vocês assistiram a aula 1, 2 e 3 antes de assistir a quarta, tá? Porque tem muita gente que eu estou percebendo que assistiu a aula 2, esqueceu de assistir a 1 e assim por diante. Então, uma forma que eu tenho é fazer, puta, assistiu a aula 1, 2 e 3, vai lá e assiste. Agora você vai lá e vai lá assistir a quarta aula. Deixa seu comentário aqui embaixo, enfim, se está com alguma crítica, cara, fique à vontade, é importante as críticas, coloque as suas críticas aqui embaixo também. No canal do Telegram, eu estou disponibilizando lá esse PPT, esse PowerPoint, de todas as aulas estão lá. Pode ir lá e pode baixar esse material. Se está gostando do material e acha que vai ser interessante para mais alguém essa aula ou essa maratona, encaminhe esse link que está aqui embaixo, em algum canto tem um link dessa plataforma ou no Google Chrome. Encaminhe esse link pelo WhatsApp para o seu colega e fala, cara, vai lá e assista essa aula até domingo. Na segunda-feira, então, a gente espera para a última aula e eu vou falar um pouco mais com você de como vai ser a abertura para você se inscrever para esse curso.